Salve, salve! Finalmente a cirurgia plástica resolveu todos os problemas relativos à tristeza e autoestima da humanidade. Será que algum dia nós vamos ver uma manchete dessa maneira? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Você está num canal focado em cirurgia plástica, beleza, autoestima. Meu nome é Daniel Botelho, sou cirurgião plástico, membro titular da sociedade, sou responsável pelo maior canal que ensina cirurgia plástica para cirurgiões plásticos no Brasil. E hoje eu estou aqui falando com você, paciente, futuro paciente. Então vamos falar sobre isso. Bom, meus amigos, o que acontece é o seguinte. Quando a gente fala em relação à autoestima, em autopercepção e felicidade, né, existe, digamos, uma infinidade de fatores que vão interferir, que vão, inclusive, muito além da própria questão estética e objetiva. Muito embora, esteticamente, né, a gente consiga definir padrões, definir referências que nos levam à percepção de beleza, a autopercepção, ela é subjetiva e ela é carregada de uma infinidade de emoções. Então isso é muito importante, justamente para que você entenda que, para além até do melhor resultado possível, existe a autopercepção que vai influenciar umbilicalmente em como você vai se sentir após a sua cirurgia plástica, certo? Então, assim, por mais que nós, cirurgiões plásticos, nós adoraríamos que 100% das cirurgias plásticas refletissem em 100% de felicidade e satisfação de todas as nossas pacientes. Infelizmente, isso não é o que acontece em 100% dos casos, né? Inclusive por conta de todas estas questões. Inclusive, tem uma coisa muito curiosa. Vocês sabiam que as pacientes que a gente percebe que mais ficam felizes, inclusive, não são exatamente as pacientes que esteticamente atingem o melhor resultado possível. Normalmente, aquelas pacientes numa condição até que não é uma condição ideal de cirurgia, às vezes está um pouquinho acima do peso, enfim, mesmo a gente explicando, fala, olha, não vai ficar exatamente do jeito que você está imaginando, você precisa emagrecer, precisa cuidar, né? Esses casos, muitas vezes, quando o paciente está numa condição tão ruim e de embotamento emocional tão grande, muitas vezes a cirurgia representa, né, por mais que não seja aquele resultado idealizado, inclusive que o cirurgião plástico idealiza e gostaria de oferecer 100%, aquele resultado representa, assim, muitas vezes, uma grande mudança na autopercepção daquela paciente e representa, assim, muita felicidade. Por outro lado, isso acontece também com aquele resultado que a gente olha e fala, gente, que resultado excelente, tá muito bom. Nossa, o cirurgião ficou feliz. Mas a gente olha para a paciente e fala, gente, não está feliz a paciente. Ou está se queixando de pequenas coisinhas que não fazem muito sentido, ou, de certa maneira, por mais que às vezes não tenham queixas específicas, falar, ai, doutor, mas eu ainda não consigo vestir um biquíni, mas eu ainda não... Eu falei, gente, sabe? Então, assim, a gente começa a perceber que a autopercepção e até a própria felicidade que estão relacionadas a um pós-operatório em cirurgia plástica, ela é um processo muito mais amplo e complexo, de fato, entendeu? Então, o que eu sempre digo para os pacientes, vai fazer uma cirurgia plástica, primeiro, cuida de você, emocionalmente falando. Você precisa estar na sua melhor condição emocional. Também, idealmente, sempre na melhor condição física, para que a gente atinja o melhor estado possível, tanto emocional quanto físico. A cirurgia num pós-operatório mais curto, no primeiro mês talvez, ela inclusive pode piorar emocionalmente as pacientes. Porque às vezes naquele período, a paciente não vai se sentir bonita, está em pós-operatório, está com dor, está com desconforto, tem que fazer um monte de coisa que ela não precisava fazer antes. Ela fica se perguntando por que raios eu fui fazer essa cirurgia, eu estava bem, agora eu estou aqui com dor, estou cheia de roxo, e enfim. Isso gera uma infinidade de interrogações que, se a paciente não tiver tranquila emocionalmente antes, durante e depois da cirurgia,
pode acarretar problemas, né? Acarretar talvez mais tristeza ainda. Então isso é muito importante, gente. Cirurgia plástica, ela muitas vezes ela não é digamos, um elemento isolado na vida das pacientes. Ela é um processo muito amplo, no sentido desse que eu disse, né? Que está relacionado muito à autopercepção e como as pacientes vão lidar frente ao mundo com essa autopercepção. Por mais que a paciente muitas vezes tenha o melhor resultado possível, se isso não reflete para ela nesse certo conforto, né, para se sentir bem em relação a se expor, para se sentir à vontade com o próprio corpo, para realmente destravar, né, algumas coisas, muitas vezes a própria cirurgia não vai ter aquele impacto todo que ela estava imaginando. Então, da mesma forma, como eu sempre digo, assim, o paciente precisa se cuidar, né? Fisicamente falando, dieta, atividade física mesmo depois da cirurgia, isso é fundamental. Ela também precisa cuidar daqui, né? E entender que existe um processo também, para além da própria cirurgia, que é complementar, no sentido de melhorar a autopercepção, autoconfiança, que a cirurgia por si só não vai resolver tudo, certo? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixa aqui, comentem se já fizeram a cirurgia de vocês, como é que foi, se realmente estão muito felizes, se resolveram todos os problemas de vocês, ou se não, se tiver algum probleminha, alguma complicação, alguma coisa, deixa aqui nos comentários, curta esse canal, vamos trocar ideia e tenho certeza absoluta que em algum momento vamos te ajudar, vamos resolver questões aí que rondam e preocupam vocês nessa busca por melhorar aí alguma coisinha no corpo, na mama, na autoimagem de vocês, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo e é isso, fui!